Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim conversar sobre esse livro aqui, ó, O Inquilino, da Marie Belloc-Lowndes. Esse livro, quando eu acabei de ler, eu coloquei no Instagram dizendo, olha, é um livro que infelizmente eu não encontrei uma tradução para o português, mas mesmo assim eu quero conversar sobre ele com vocês, porque a história deste livro aqui, né, a história de assassinatos e do assassino deste livro aqui, é uma história muitíssimo conhecida. Eu duvido que nenhum de vocês, ou haja algum de vocês aí, que nunca tenha ouvido falar desse assassino aqui. Então por isso que eu acho que vale muito a pena, e também porque este livro aqui tem uma peculiaridade, e é sobre esta peculiaridade que eu quero conversar com vocês, tá bom? Além disso, eu vou indicar também 3 filmes para vocês poderem conhecer a história deste livro aqui, deste assassino, caso vocês tenham interesse, tá bom? Bem-vindos! A Marie Belloc-Lowndes foi uma escritora inglesa que nasceu em 1868 e morreu em 1947. Ela escreveu vários livros. Na minha ignorância, antes de ler esse livro aqui, eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas ela escreveu vários livros e todos eles, mais ou menos com este teor aqui, quer dizer, misturando incidentes excitantes com referências psicológicas. Bom, a gente já vai entender o que quer dizer isso, porque esse livro aqui é baseado na história do Jack the Ripper, ou seja, o Jack o Estripador, tá? Que cometeu uma série de assassinatos. 5 deles foram descobertos, né, no ano de 1888 em Londres, uma região pobre de Londres, tá? Ele matava mulheres. E por que eu falei 5 assassinatos? Porque pode ser que ele tenha cometido mais assassinatos, mas ele não só não foi descoberto, como ele nunca foi, obviamente, condenado, e nunca se soube dizer se ele só cometeu esses 5 assassinatos ou se há mais outros assassinatos que não foram atribuídos a ele. Como ele não foi capturado, né? Eles não sabem. Esses assassinatos foram todos esses 5, cometidos com algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, ele abria os corpos das suas vítimas, retirava os órgãos internos e com um requinte cirúrgico, né? O que fez com que as autoridades pensassem, né, aventassem a possibilidade que ele fosse um médico, tá? Bom, isso foi um período bastante conturbado, né, esse ano de 1888, na história da Londrina, porque foi um ano de muita incerteza, muita insegurança, porque na possibilidade desse Jack Estripador ser um médico, né, quer dizer, significa que o assassino pertencia à sociedade, né, à elite londrina, né, e isso apavorou a elite de uma maneira enorme, né, muito mais do que as próprias pessoas que estavam sendo assassinadas, né, que na sua maioria eram prostitutas. Por isso que eu disse para vocês que essa história aqui do Inquilino é uma história muito conhecida. Ela foi publicada em 1911 pela Marie Belloc-Lowndes em um periódico como um conto, né? E essa história estava muito vívida, né? Muito recente na cabeça das pessoas, tanto que em 1914, de 13 para 14, ela lançou novamente essa história num periódico, em um jornal que é o Daily Telegraph, tá? Bom, o interessante desse livro aqui, que dá para a gente perceber que é uma história que foi contada aos poucos, é que cada capítulo termina com você tendo uma curiosidade incrível de saber o que vai acontecer no próximo capítulo, porque ela termina um capítulo deixando alguma coisa em suspense para que você queira ler o próximo, né? E isso faz muito sentido quando você está lançando isso daí semanalmente ou diariamente. Eu não sei exatamente qual que foi a periodicidade dessa história. E o mais interessante dessa história, gente, é que praticamente não acontece nada nesse livro. Então,
Os assassinatos, né, as mortes, não são descritas. A gente só fica sabendo desses assassinatos pelas notícias de jornal. Então, sim, o jornal aqui tem um protagonismo muito importante no livro. Era através dos jornais que as pessoas se atualizavam, né, e se mantinham em dia com as notícias, né, com o que estava acontecendo na cidade, fora das suas casas. Então os jornais saíam todas as manhãs. E os jornais tinham uma importância tão grande que quando acontecia alguma coisa durante o dia que não havia sido noticiado no Jornal da Manhã, havia uma tiragem extra no final do dia com as notícias do dia, tá? Quer dizer, era um Jornal da Manhã acrescido das notícias do dia. Essa história aqui, apesar de ser sobre o assassino e seus assassinatos, não tem, como eu falei, os detalhes, né? Não tem as descrições dos assassinatos em si e nem de como ele fazia. É um thriller, né? É um psychological thriller, né? Mas não tem descrições profundas. Eu acho até que faz sentido porque ele foi lançado 25 anos depois desses assassinatos. E como foram muito brutais e houve muita discussão, muitos estudos a respeito do que aconteceu nesse ano, né? E sobre os assassinatos e seu assassino, que eu acho que aquelas coisas ainda estavam muito vívidas na memória das pessoas, apenas 25 anos depois. Então eu acho que é por isso que não há grandes descrições dos assassinatos em si. Mas isso não deixa o livro menos interessante, muito pelo contrário, porque o foco do livro aqui, claro, que é um thriller, né? Então o foco é nos assassinatos, mas o foco fica aqui mais na relação da dona da pensão com o seu inquilino. A história é a seguinte. É um casal, né? E a história começa assim, com os dois na sala, ouvindo lá fora, né, as notícias de jornal serem divulgadas pelos garotos que vendem no jornal, porque eles não têm dinheiro para comprar o jornal, apesar de ser um material muito barato, acessível a todo mundo. Eles não têm dinheiro para comprar o jornal, porque eles são um casal de serviçais aposentados. Eles trabalharam a vida inteira servindo famílias muito ricas, né? Ela como camareira e outros serviços domésticos, ele como mordomo e também outros serviços domésticos. Agora eles estão aposentados, eles alugaram essa casa e montaram essa casa para ser uma pensão. No entanto, eles não conseguiram ter nenhum pensionista até agora. E a casa é alugada. Então, eles estão exatamente naquele momento, sentados na sala, conversando o seguinte: olha, a gente tem algum dinheiro que foi emprestado por um amigo, né, inclusive, que eles têm, que é um rapaz bem mais jovem, né, que emprestou esse dinheiro para eles. Aliás, ele emprestou várias vezes, e eles estão dizendo o seguinte: esse dinheiro está acabando. Se a gente não conseguir alugar o apartamento, né, alugar o quarto para ninguém, a gente vai ter que devolver a casa e a gente não vai ter nem onde morar. Então eles estão numa situação de completa penúria, tendo muito pouco, inclusive, o que comer, tá? Bom, nesse momento, o que acontece? Toca a campainha e ela se levanta e vai atender. E ele fica fazendo alguma outra coisa que agora eu já nem me lembro o que é. Mas quem vai atender é ela. E é ela que tem esse primeiro contato com esse inquilino, que é um homem vestido, bem vestido, mas de uma maneira um pouco estranha, meio que se escondendo ali na roupa, não querendo muito aparecer, perguntando para ela: olha, essa placa que você tem aqui de pensão é verdadeira? Você está alugando mesmo, a senhora, né, está alugando mesmo um quarto? Ela fala: estou. Ele falou: você tem um quarto disponível para mim? Ela falou: tenho, todos estão disponíveis. Você quer ver? Quero. Então ele sobe e ela mostra o melhor quarto para ele. E ele fala assim: bom, eu vou querer este quarto aqui, eu gostei bastante. E ele não traz nenhuma bagagem, ele só traz uma pequena valise, tá? E aí ela fala assim: bom, cadê a sua mala? Né? Ele inventa uma desculpa ali, diz que perdeu, foi roubado, alguma coisa assim. E aí ele fala: olha, eu quero este quarto aqui. E os outros quartos? Ela falou: como eu falei, estão todos vagos.
ele falou assim, mesmo sem olhar, eu quero alugar esses quartos também. E mais, eu vou alugar tudo e vou pagar 3 meses adiantado. E ela dá uma sensação de estranheza e ao mesmo tempo de alívio, porque ela fala, poxa, 3 meses adiantados por todos os quartos, eu só vou ter um inquilino, eu vou ter pouco trabalho, vou ter dinheiro e a casa lotada. Quer dizer, toda alugada, né? Então ela, no mesmo momento, fala, tá bom, ele paga, e ele fala, olha, eu só tenho essa valise, eu tenho alguns hábitos estranhos, mas depois a gente vai conversar a respeito. Tá bom. E aí ela desce, e aí ela fala pro marido que ela acabou de alugar o quarto. E aí ele fala, mas sem referência nenhuma, você não vai pedir uma referência de onde ele veio, quem ele é? Ela falou, mas marido, ele já alugou todos os quartos e já pagou 3 meses adiantado de tudo. E os dois ficam assim, falam, poxa, acabou de salvar a nossa vida, né? Então eles passam batido em cima das referências. E aí ela vai aprender que esse inquilino tem algumas maneiras assim diferentes, né, de fazer as coisas durante o dia e durante a noite. Bom, por exemplo, ele não sai durante o dia. Ele diz, olha, eu só saio à noite, de madrugada, porque eu prefiro sair de madrugada, que quando as ruas estão mais vazias, eu não gosto de muita gente na rua, eu me sinto melhor, eu gosto mais do clima e tudo mais. Eu não como carne, eu sou vegetariano. Uma coisa que no final do século XIX não era muito comum, né? Então ele dizia, eu não gosto de carne, não gosto de sangue, tá? Então ele come queijo, leite, mas não carne. Ele não sai do quarto para nada. Tá? Então ele pede para ela assim, olha, enquanto eu estiver no quarto, eu não quero que a senhora venha no quarto limpar nem fazer nada. Quando eu sair deste quarto e for para o outro, aí a senhora pode limpar. Só que quando ela vai limpar, ela vê que ele é uma pessoa extremamente organizada, extremamente limpa e que ela não tem muito o que fazer. Dá uma espanadinha aqui e ali. E além de tudo, ela não vê mais a mala dele em lugar nenhum, mas ela acredita que esteja dentro de uma escrivaninha fechada a chave que ele leva com ele, tá? Bom, ele não lia o jornal, ele não sabia das notícias e não queria saber. Como eu falei, era uma coisa curiosa, porque as pessoas todas liam o jornal e era assim que as pessoas sabiam das notícias, do que estava acontecendo na sua cidade, no mundo, e também era sobre aquilo que estava acontecendo no jornal que as pessoas conversavam, tá? Outra peculiaridade ou característica desse inquilino é que quando ele estava dentro do quarto e não estava fazendo a experiência dele, ele estava lendo a Bíblia. E além da Bíblia, ele lia um livro que chama Cruden's Concordance, acho que é isso, tá? Ele foi escrito por esse Alexander Crudens em 1740 alguma coisa, né, na primeira metade do século XVIII, e é um livro que colocou em ordem alfabética as palavras da Bíblia e fez um cruzamento dessas palavras. Então, por exemplo, sei lá, João, colocou João em ordem alfabética e colocou em todos os lugares da Bíblia onde você poderia encontrar a palavra João. Eu não encontrei esse livro em português também, não sei se tem, deve ter, tá? Mas ele foi baseado na Bíblia do King James, né? A Bíblia protestante, tá? Então ele lia esses 2 livros, fazia um estudo e ele dizia para ela que ele estudava bastante a Bíblia e esse livro, tá? E ele não gostaria de ser incomodado. Bom, esse é o inquilino, né? E a peculiaridade que eu falei para vocês, que eu acho que é o que faz esse livro ser diferente, é que, apesar de ser um livro sobre um assassino e seus assassinatos bastante violentos, né, bastante diferentes, inéditos ali naquela sociedade londrina, não é esse o foco. O foco do livro é a relação dessa dona da pensão, dessa senhora desse casal, com o seu inquilino, porque é ela quem tem o contato na maioria do tempo com o inquilino. Às vezes o marido dela vai entregar uma coisa ou outra para ele, tá? Mas quem tem o contato com o inquilino é realmente ela. Ela que vai trocar as poucas palavras com ele, as palavras que ele fala poucas vezes é com ela, tá? As poucas coisas que ele fala sobre ele, sobre o que ele gosta,
é com ela que vai servi-lo, ela que vai limpar as coisas dele, né? Ela é que sabe os horários dele. Então, ela começa a notar essa atividade singular que ele tem. E ela começa a notar que a atividade dele tem alguma certa sincronização com as atividades do assassino. Por exemplo, ele sai de madrugada entre 2 e 3 da manhã e ela escuta ele saindo e ela fica preocupada, dizendo: poxa, o que você está fazendo a essa hora, no frio, na neblina, Londrina, né? Saindo sozinho. E ele volta umas 2, 3 horas depois e ela escuta ele voltar. E no dia seguinte, logo pela manhã, sai no jornal que houve mais um assassinato ali em Londres. Isso ocorreu 2 vezes e ela já começou a ligar uma coisa com a outra. Aí ela começou a ligar as roupas dele, as atividades no quarto, a mala, coisas que ele dizia, coisas que ele comia. Então, ela começou a ligar os hábitos desse inquilino com os fatos que tinham alguma conexão com o assassino. Só que em nenhum momento passa pela cabeça dessa dona da pensão denunciar o inquilino, falar sobre ele com alguém, nem mesmo com o marido. Tudo que ela vê, ela guarda para ela. Todas as conclusões que ela tira com ela e para ela. Então, essa peculiaridade é que deixa o livro muito interessante. Esse jogo psicológico, tá? Então, o thriller psicológico não é só em relação aos assassinatos, mas é muito mais em relação a esse relacionamento da dona da pensão com o seu inquilino, tá? E dessa desconfiança crescente dela em relação a ele. E dela não ter em nenhum momento nenhum movimento, não fazer nada contra o inquilino, nem mesmo discutir o que ela estava pensando ou vendo com o próprio marido. Então, essa é a grande peculiaridade e esse é o jogo psicológico que ela faz o livro inteiro. Então, a cada final de capítulo, ela vai descobrindo alguma coisa, ela vai vendo alguma coisa, vai acontecendo alguma coisa, e no próximo capítulo você fica pensando: bom, agora vai acontecer alguma coisa, agora ele vai falar alguma coisa, agora, e nada acontece. Ela vai levando aquilo vai crescendo de uma maneira muitíssimo interessante, e vai deixando você muito angustiada. Quer dizer, toda a angústia que ela, vendo as coisas acontecerem e de alguma maneira serem ligadas com esse inquilino dela, que, vejam bem, salvou a vida deles, né? Eles não tinham quase nem coisa para comer, né? Então o dinheiro que ele colocou dentro da casa fez com que eles tivessem comida, fez com que eles pudessem pagar o aluguel e que eles pudessem vislumbrar, né, um futuro, né, em que eles não seriam despejados passando fome, tá? Então, assim, a cada capítulo você vai vendo esse relacionamento com ele ficar cada vez mais intrincado e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, no que vai dar. Bom, além disso, o amigo da família, o jovem que emprestava dinheiro para eles e que frequentava aquela casa e que fazia isso porque gostava do casal e tinha dó deles também, mas também tinha um segundo interesse na filha do dono da casa, era um policial jovem, muito jovem, tá? E quando a filha desse casal veio passar uns dias, ela não morava lá, mas ela veio passar uns dias com ele, esse rapaz passou a frequentar diariamente, mais de uma vez por dia, a casa. Então, esse foi um agravante para que a dona da pensão começasse a ter a sua aflição cada vez mais exacerbada, né? Não só pelo que estava acontecendo, mas pela iminência do descobrimento, não do assassino, mas do que ela estava fazendo. E foi exatamente esse drama psicológico que me capturou, tá? Além disso, tem algumas coisas interessantes no livro, como, por exemplo, ela citar aqui, né, a autora, o Robert Louis Stevenson,
que escreveu O Médico e o Monstro. Eu já falei desse livro aqui no primeiro Victober, tem um vídeo aqui, vou deixar na descrição para vocês poderem ver, que eu acho que é um livro subestimado. Aliás, esse autor é um autor subestimado, ele é um autor excelente, delicioso de se ler. E essa história do Médico e o Monstro é uma história que tem muito mais do que as aparências, né? Do que simplesmente uma história de assassinatos ou de transformação aí de um homem no monstro, tá? E ela cita esse livro aqui em uma passagem, e ela fala que os assassinatos desse assassino, que no caso chama, ele mesmo se autodenominou como o Vingador, né? Tem algumas semelhanças, mas não semelhanças só no ato, mas semelhanças em todo o entorno, né? Na localização, na ambientação, na instrumentalização, no fato dele parecer ser um médico, né? Pelo tipo de incisão que ele fazia e de remoção dos órgãos, tá? Então ela faz esse paralelo. Além disso, em algum momento aqui, esse policial vai levar essa mocinha com a qual ele começa a namorar no museu, que é o Black Museum, né? Que é um antigo museu que agora já foi desativado, da Scotland Yard, que é a polícia inglesa. E esse museu mostrava ali todas as técnicas de perseguição e de apreensão de bandidos e assassinos, inclusive uma nova técnica que era a técnica da impressão digital. Eles tinham um banco de impressão digital, né? Eles tinham um banco ali de órgãos, né? Eles tinham várias coisas que eram coisas novas, que não necessariamente já haviam virado ciência, como o caso da impressão digital. Era uma técnica muito nova que estava sendo desenvolvida para cruzar a impressão digital das pessoas e aí conseguir capturar o assassino ou os ladrões, né? Então é muito interessante a gente navegar um pouquinho por esse museu, pelas descrições que eles vão fazendo, o que estava acontecendo ali. Ela vai falar do Madame Tussauds, né, que é um museu de cera. Inclusive o museu de cera substituiu parte desse Black Museum, inclusive na parte do Jack the Ripper, né? Que há uma parte aí no Museu Tussauds de Londres em que você anda pelas ruas, você vê as coisas acontecendo assim, tudo em cera, né? Ver as cenas, né? Dessa ambientação ali da época desses assassinatos, tá? Então é meio aterrador mesmo, tá bom? Pelo menos eu que sou meio impressionada com isso. Então veja, o melhor desse livro não são os assassinatos, mas é tudo o que acontece dentro da cabeça dessa mulher, tá bom? Toda a aflição dela, tudo que ela vai vendo e ela vai descobrindo, e a falta de atitude dela, mas tem um motivo, né? Tá bom? Então por isso que eu gostei muito desse livro, por isso que eu queria trazer aqui para vocês, porque na semana que vem eu vou falar sobre um outro livro que inclusive tem um seriado que eu também assisti. Eu já tinha assistido o seriado, aí agora eu li o livro e assisti o seriado de novo. Então eu quero comentar com vocês que é outro psychological thriller, mas que também fala sobre as técnicas do Jack the Ripper, mas com outra pegada, outro ponto de vista, tá? Já focando mais nos próprios assassinatos, mas em outras coisas também. Mas a gente vai falar essa semana que vem, e que agora eu quero indicar para vocês os filmes. São 3 filmes, pelo menos os mais famosos, que eu assisti e que foram baseados nessa história aqui, no Inquilino. O primeiro foi produzido em 1927 e foi dirigido pelo Hitchcock, o Alfred Hitchcock. Inclusive, quando eu assisti, eu vi ali na sinopse que esse é o primeiro filme atribuído ao Hitchcock, tá? E, obviamente, é um filme de 1927, com preto e branco, uma produção bem crua, mas muito interessante porque
Diferentemente do livro, que foca nessa relação da dona da pensão com o inquilino, o filme do Hitchcock vai focar nas vítimas, nas mulheres que foram vítimas desse assassino, né? E eles fazem essa ligação direta com o Jack o Estripador, tá? Ele vai focar nas mulheres, na ambientação toda e, obviamente, no assassino e nos assassinatos, tá? Então, vejam, é uma abordagem diferente do livro, certo? E um pouquinho mais sensacionalista, claro, né? É um filme. Bom, a segunda produção do Inquilino é de 1944. Nessa produção, que leva esse mesmo nome, que tem a pensão, que tem o inquilino, tem o casal e tudo mais, é uma pegada completamente diferente, porque o casal não é pobre, eles não estão assim com necessidade financeira, eles não têm uma filha, mas eles têm uma sobrinha que é uma artista. Esse inquilino, quando aluga o quarto, no livro principalmente, né, que é daí que derivam os filmes, né, ele chega no quarto que é cheio de fotos de pessoas, e a primeira coisa que ele faz é virar todas as fotos para a parede, porque ele diz que não gosta daquelas pessoas olhando para ele. E ele faz isso nessa produção de 1944, e ele pergunta, mas por que são artistas? Porque a minha sobrinha é artista e você vai gostar dela. E aí então vejam, essa produção de 1944, ela é em preto e branco também, e ela é focada nessas relações, tá? Nas relações dessas pessoas, não mais só da dona da pensão com ele, mas de todas essas pessoas, principalmente da sobrinha, que é uma jovenzinha, né? Atriz. Então, vejam, é outra pegada também. Vai descrever muito Londres, vai falar sobre os assassinatos e, muito importante, vai falar sobre essas relações dessas pessoas, tá bom? Como que essas pessoas se relacionam com esse assassino, com as notícias e com o fato dele morar com elas, tá? E a última produção, que eu já nem sei se eu devia indicar, gente, porque é um filme, muito ruim, mas é ruim, é de 2009. E assim, apesar de levar o nome Inquilino, e inclusive os personagens terem os nomes aqui dos personagens do livro, é muito diferente da história, tá? É uma pessoa, né, um casal que que aceita esse inquilino, um inquilino, os assassinatos acontecem, tá? Mas é muito diferente. Então, assim, não dá nem para eu contar, para fazer muitas referências, porque é completamente diferente a história, tá? Agora, qual que é o problema? A história não é ruim, tá? Baseado nesta, eles fizeram uma nova história que poderia ter sido muito boa, mas o filme em si, a direção do filme, é um filme lento, para um thriller, é um filme lento, assim, cansativo. O policial, que é o protagonista, não é mais nem a mulher, nem o assassino. Então, assim, mudou totalmente o foco, ficou muito ruim o filme, tá? Mas, vejam, a gente tem que assistir para ter a própria opinião, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar todas essas referências aqui na descrição do vídeo, do livro, dos filmes, do vídeo aí pro Médico e o Monstro, né, que eu fiz aqui há 2 anos atrás. E eu espero que vocês tenham ficado até aqui. E espero que tenha valido a pena conhecer essa história, esse livro, que é diferente, tá, dos livros de psychological thriller, né, porque tem outra pegada, tá? E é uma pegada que muito me interessa. Por isso que eu gostei, por isso que eu achei que valia a pena compartilhar com vocês, tá bom? E é isso. Uma excelente semana para vocês.